Eu me arrisco a dizer que religiosidade é uma das piores pragas do mundo. É a religiosidade. Religiosidade destrói amizades, separa famílias, promove guerras. Religiosidade não presta. A meu ver, é algo que nasceu no coração do diabo. E ele semeou entre nós, porque ele quer a nossa separação. Aliás, a palavra diabo vem de uma palavra grega que dá essa ideia de aquele que lança desunião, divisão. Então, o projeto do diabo é nos separar. E uma das ferramentas poderosas que ele usa é a religiosidade. E o que é religiosidade? A meu ver, religiosidade é a prática nociva da religião. É o pior aspecto da religião. Religiosidade é a crença de que quem pratica determinados ritos religiosos está com Deus e quem não pratica está com o diabo. Religiosidade é arrogância religiosa. Religiosidade é acreditar que, porque eu faço parte de uma religião, eu sou melhor do que os outros. Você quer ser igual a mim? Faça parte da minha religião, da minha ditadura, do meu gueto, do meu grupo, da minha panela. Se você não faz parte, você está com o diabo. Eu estou com Deus, você não. Isso é religiosidade. Uma definição bem simples e simplória, por assim dizer. Mas acredito que dá para entender, né? Jesus conta uma parábola. Falando sobre religiosidade. A parábola é uma comparação, uma ilustração, e a partir da parábola a gente pode tirar lições práticas, tá certo? Lucas capítulo 18, do 9 até o 14. Evangelho escrito por Lucas, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então o religioso tem essa característica, né? Ele confia em si mesmo. Ele fala muito em Deus, mas na verdade ele confia nele, naquilo que ele pratica, naquilo que ele ou eles estabeleceram, naquilo que a sua religião diz, confiar em si mesmo. E Jesus disse que alguns confiavam em si mesmo e criam que eram justos e desprezavam os outros, né, os injustos. Então, o religioso é aquele que pratica a religiosidade, que é o sentido ruim da religião, ele se considera justo, melhor do que os outros. Ele é justo, porque ele conhece a verdade, a religião dele, para ele, é a verdade absoluta, né? Fazer o quê? Jesus conta que 2 homens subiram ao templo a orar. 2 homens foram falar com Deus, entre aspas. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era membro do farisaísmo, né? O farisaísmo era uma seita dentro do judaísmo. Era uma interpretação do judaísmo. Nós tínhamos o farisaísmo. E o fariseu, ele ficava só na encoia, como diz o outro, querendo pegar Jesus, querendo pegar os outros. Os fariseus se consideravam acima da média. Eles eram os caras em se tratando de verdade e de religião. Eles se consideravam os guardiões da verdade. Eles tinham a verdade, os demais não. E quem quiser saber mais sobre os fariseus pode procurar na internet, mas eu aconselho principalmente a própria Bíblia. Fariseu o termo fariseu torna-se sinônimo de hipócrita, farisaísmo sinônimo de hipocrisia. E o outro era publicano, né? 2 foram orar no templo, um fariseu e o outro publicano. O publicano era considerado um político um político ladrão da época. Ele era cobrador de impostos e ele era odiado pelos judeus, porque sendo publicano judeu, ele cobrava impostos dos seus irmãos e ficava com uma parte do dinheiro e passava uma parte para os romanos que dominavam na época. Eu estou com uma pequena enciclopédia bíblica na mão, do Orlando Bohr, e a enciclopédia define assim, o publicano. Os judeus consideravam os publicanos traidores, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Julgavam-nos pessoas do mais vil caráter, porque também extorquiam grandes somas de dinheiro do povo. Essa é a definição da pequena enciclopédia bíblica do Orlando Bohr. E o fariseu estando em pé no templo, Jesus continua, né? Orando a Deus, ele orava assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aí, o religioso tem essa mania, né? Deus, eu sou melhor do que os outros. Deus, eu não sou do mundo. Deus, eu não faço tal coisa. O religioso está sempre se comparando com os outros, que não são da religião dele, mas
mantendo uma certa distância, né? Porque ele se compara com os outros, mas para estabelecer diferenças e não para promover igualdade, né? Aí o fariseu continua: eu não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Nem ainda como este pecador. Olha isso, melhor do que os outros. O religioso está sempre se colocando acima dos outros. Aí ele continua, né? Lucas 18:12, o religioso fariseu continua: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então o religioso, nos dias de hoje também, ele tem mania de ficar falando o que ele faz. Eu faço, eu posso, eu oro, eu dou dinheiro, eu pratico. O religioso é cheio de nhenhenhê, é cheio de conversinha, como diz na linguagem da bola, como diz na gíria, com licença da palavra. Então o religioso, ele está sempre falando do que ele faz, ele é o cara. O publicano, porém, neste evento que Jesus conta, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, enquanto o fariseu, ele se coloca ali em pé de igualdade com Deus, né? Ó Deus, eu sou o cara, eu faço tal coisa, eu não sou como os pecadores e tal, eu não sou do mundo, eu sou melhor do que os outros, tal. O publicano não, se coloca numa posição de humildade. Ele bate no peito, olhando para baixo, e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não presto, eu piso na bola, etc. Jesus, ele vê hipocrisia no fariseu e sinceridade no publicano, e Jesus disse para aqueles que estavam ouvindo na ocasião, né? Eu digo a vocês que este, né, publicano arrependido, que se arrependeu, pisava na bola, mas se arrependeu, ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus disse que a humildade é o caminho. Aliás, no capítulo 11 de Mateus, Jesus mesmo diz, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu costumo dizer que o arrogante, ele me faz lembrar do diabo. O humilde ele me faz lembrar de Deus, ele me aproxima do Criador. A humildade é o caminho para o verdadeiro sucesso, né? Sucesso na ótica de Deus, né? Não esse sucesso mundano que prega que eu tenho que atropelar os outros, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu disse no começo, que religiosidade é uma praga, irmão. Tudo que a gente quer fazer, mas quando a gente convida pessoas que amam acima de tudo a sua religião, o negócio fica travado. A gente tem que ficar escolhendo as palavras, a gente não pode falar o que pensa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele tem a verdade, a gente não tem. Quem não se enquadrar na verdade dele está na mentira. Então, religiosidade é um câncer que destrói relação humana, que acaba com a gente. Se a gente não tomar cuidado, a religiosidade vai roubar a nossa alma. Então fica aqui um apelo: pelo amor de Deus, amemos a Deus e amemos o próximo, sem religiosidade. Quer praticar a sua religião? Pratique. Mas você não pode afirmar que a sua religião está com a verdade e a do outro não, porque religião não tem verdade. A verdade é autônoma, a verdade é absoluta e a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nenhuma prática religiosa é verdade, porque a verdade é uma pessoa e essa pessoa quer se relacionar com a gente. Pessoa gosta de pessoa. Então a gente precisa amar a Deus e o próximo. Fica aqui a minha dica: sem religiosidade, pelo amor de Deus, porque religiosidade sempre contribuiu, está contribuindo ainda mais para destruir a humanidade. Fica a minha dica. Valeu. Conheça os nossos apoiadores: livrariacadu.com.br. Simone Bolos e Doces. Visite o nosso canal Bíblia para as Nações no YouTube.